capião sair, o que acontece com ela? Na verdade, é necessário fazer o embargo de terceiro, por quê? O embargo de terceiro, nós vamos usufruir do que a gente tem de melhor, que é o uso capião, e vamos aparecer no processo. E vou falar, juiz, Legal. Suspende tudo aí, porque está tudo errado. Eu tenho a posse, conforme o uso capião, que faz prova disso, e eu não quero ser prejudicado diante dessa decisão. Então, nós podemos fazer um embargo de terceiro nesse sentido. O embargo de terceiro ele pode ser feito quando a decisão acaba nos prejudicando. Se a decisão não nos prejudica de forma nenhuma, aí deixa quieto, né? Deixa para lá. Um exemplo, a nossa área é uma área que não corresponde a essa área dessa matrícula, vamos embora, vamos nos campeão, deixa eles se matarem lá, porque até agora a gente não apareceu. Mas se essa decisão pega um pedaço da nossa área ou a nossa área toda, aí a gente tem que aparecer com embargo de terceiro, entendeu? Impacta. É. Impacta não só a parte que está sendo usucapida, mas a parte também que tem a Nathalie morando, né? Entendi. Então, na verdade, impacta não só na questão ali da viabilidade, da relação, mas do imóvel em si, né? Uhum. Entendi. Pode falar, Nathalie. Ei, Júlio, a questão que eu tinha questionado ali, qual que é o tempo para isso, né? Porque a princípio eles teriam um prazo ali para pegar a chave, seria agora dia 30. Eu não sei se eles podem vir apresentando algum documento, ou se a gente entrar com esse embargo, quanto tempo que leva para ter isso para ele? O ideal é fazer um embargo de terceiros, né? E vai fazer o que o embargo faz? Nós podemos pedir para retirada de um gravame na matrícula, não é o caso. Nesse caso específico, nós vamos pedir o quê? A suspensão da decisão de reintegração de posse. Por quê? Porque independente de recurso, isso pode nos atingir, né? Eles fazem o recolhimento da diligência, peticionam no cumprimento de sentença, se ocorrer principalmente transjugado, isso vai nos atingir, porque amanhã ou depois aparece um oficial de justiça na porta falando, eu estou aqui com caminhão, força policial, você tem que desocupar. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Se acontecer, tem até como tentar contornar isso, né? Existe ação publiciana para recuperar, mas isso, a ideia é evitar que isso aconteça. Então é mais ou menos assim, os embargos têm que ser feitos ontem. É isso aí. Porque é uma decisão, a gente né? Não pode esquecer também, a gente não pode esquecer também que, como você falou, que isso é primeira instância. E isso aqui é uma ação que o juiz decidiu os dois lados. E o que vai acontecer? Eu acho que a Josiane aqui, ela não vai querer que transite em julgado. Ela vai recorrer também. Tem isso também, que ela pode recorrer, né? Ela pode recorrer. Se ela recorrer, já nos ajuda muito, porque não ocorre o trânsito julgado, ou seja, está em discussão em segundo grau. Então, o mundo ideal aí seria o quê? Ela recorrer, recurso de apelação, com efeito suspensivo, né? Em regra tem, mas é bom reafirmar. E aí a gente teria a opção de fazer o embargos ou não. Eu acho sempre a gente não depender dos outros. Talvez o embargos, né, nos ajudaria mesmo ela recorrendo. Aí seria o melhor dos mundos. Ela recorre aqui e a gente faz embargos lá. E vale a pena também colocar aqui, tá? Você até brincou com o Andelon que ele tá quietinho porque ele tá doente, tá? Ele tá gripado. Ele tá acompanhando, mas é que ele tá gripado. Força aí, viu? Você tem melhoras aí. E aí tem uma coisa aqui que é importante, né? Porque assim, como a propriedade é grande, o próprio Andelon, ele improvisou um quartinho para ele lá dentro do prédio para ele evitar a invasão. Você tá entendendo? Entendi. Inclusive, enquanto o pai dele era vivo, eles soldaram o portão dos fundos porque havia tentativas de invadir, né? É só para você entender a dimensão e perceber que em 15 anos, esse clube, que está dizendo aqui, o Clube dos Atiradores, ele não fez nada para dizer o seguinte: eu cuidei desse lugar, eu cuidei dessa propriedade. Pelo contrário, quem cuidou e zelou por essa propriedade foi quem tem a posse, que no caso é a família, né? Entendi. Que situação chatinha, né? Tem que ter a cabeça boa, pensar sempre positivo. O que poderia ser feito está sendo feito. O uso capião é um baita de um remédio, não só para regularizar, mas para evitar o pior. Mas nesse momento a gente tem que torcer para ela recorrer, né? Se tivesse, não é o caso, mas se tivesse até contato, ela recorre aí, né? E fazer sim embargos, né? O embargo de terceiro com uma tutela antecipada, ou seja, com uma liminar, para evitar qualquer decisão de desocupação do imóvel, né? Seria importante. Nathalie, só para repassar aqui, tá? Eu acho que o Júlio pode também complementar.
Eu acho que a gente eu pelo menos assim, eu consegui entender toda a sentença. Eu acho que a gente também conseguiu entender com relação, mesmo que você não tenha pedido usucapião da tua parte, fica claro que os embargos de terceiro também vai te oferecer uma proteção, porque a gente está falando da propriedade como um todo. Além de, o Júlio, ele bateu um olho em minutos na sentença. A hora que ele ficar, 30 minutos aqui se debruçar, porque ele já apontou aqui algumas coisas meio estranhas, né? Yeah. Então, eu acho que você já ficaria um pouquinho mais confortável. Claro que essa divulgação na mídia, de exposição, de que até o dia 3 de maio eles vão entrar e tudo mais, não é bem assim na prática. Por quê? Porque existe a possibilidade da Josiane recorrer e agora a gente meio que assim, a gente já está na jogada, mas não está vendo a gente. E agora eles vão passar a ver a gente. Por quê? Porque vai entrar com os embargos. Seria isso, né, Júlio? Seria isso. Na verdade, até então a gente não apareceu, né? Não estamos na briga, mas a partir do momento que a gente apresentar embargos, nós estamos na briga, porque nós somos um terceiro e está falando, opa! Mas isso é natural, né? Não tem como a gente evitar. Daria para evitar se eles não fizessem nada, mas como fizeram a ação, agora a gente não pode ficar omisso, né? Nós temos que partir para cima, né? E aí o Júlio, até porque eu acho que eu entendo perfeitamente, porque eu não moro lá, tá? Mas para quem mora lá, eu entendo perfeitamente a angústia, tá? De eventualmente chegar um documento oficial da justiça, ou como você bem mesmo disse, chegar um agente junto com a polícia, agora vocês têm que sair e tudo mais, que não sei o que, né? A gente sabe que... Só que na prática, né, principalmente num ano de eleição, você querer fazer uma reintegração de posse a esse estilo, a gente sabe que não pega muito bem, certo, Júlio? É verdade, é verdade. Pelo menos a gente sabe que não pega muito bem. E os políticos, eles fogem de discussões judiciárias, né? Em época de eleição, é uma realidade, né? Bem, Júlio, e como é que funciona aí se chegar alguém? E como que a gente vai saber se pode assinar o documento, se não pode assinar? Para não cair num golpe, Júlio, porque já tem no histórico da família de uma pessoa se passar por agente, tá? Já aconteceu, viu, Júlio? Já aconteceu? Aconteceu. Você pode até usar como exemplo com seus clientes. Chegou uma pessoa disfarçada de agente da justiça e querendo que o pai dela, né, assinasse o documento. Aí se a Nath quiser explicar o que aconteceu. Verdade, foi uma espécie de ofício falso, tá? Ele chegou apresentando para o meu pai, mas isso há muito tempo atrás, antes desses 15 anos de uso capião. Meu pai, há mais anos atrás ainda, ele tinha trabalhado aqui já, um pouco antes de fechar o clube, veio um falso oficial da justiça, apresentou um documento falso, que depois de alguns 2 ou 3 anos meu pai descobriu que não existia aquela ordem de despejo, que foi toda uma armação do próprio Atiradores, né, que contratou esse cara para se passar por agente. Então, assim, a gente tem muito receio, né, desse tipo de situação. E a orientação que eu sempre dou para minha mãe é não assina nada. Verdade. Né? Olha, precisa tomar cuidado, né? Precisa tomar cuidado. Porque a parte interessada do outro lado pode fazer isso. Pega lá alguém, né, paga para alguém, se veste aí, coloca aí um terno aí vai lá. Fala, sou oficial de justiça, vim cumprir essa decisão, tá aqui a cópia da decisão. Né? Então, numa situação dessa, o que a gente precisa fazer? Sempre pedir, né, um documento profissional. Se é oficial de justiça, por favor, eu quero a sua identificação. Não sou não, obrigado, eles têm que apresentar, sob pena de reclamação na corregedoria. Apresentou, viu? Aí o que tem que fazer? Entrar no processo e ver se a decisão é real. Né? Na verdade, a gente sempre vai saber no processo se tem o pedido de emissão de posse, sempre. Porque eu ingresso com uma ação reivindicatória, reintegração de posse, eu peço uma tutela, uma liminar. Se o juiz deferir, vai aparecer essa decisão. E nessa decisão, o juiz vai falar, vá lá para a central de mandados de oficial de justiça para que alguém cumpra, né? Para que o